Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, o vídeo 4. Hoje nós vamos abordar questões em relação às feridas do ego, mas antes eu quero fazer um adendo aqui aos últimos acontecimentos na internet, aí, o que a gente viu ao longo desses dias, falando sobre os historiadores, né, falando sobre coach, falando sobre os plágios, falando sobre como é que se diz, charlatões da internet, né, as pessoas que trazem o conhecimento para todos. Bom, gente, assim, estudando o material do Joel e estudando o material do professor, não tem com que se preocupar com essas opiniões. Por quê? Porque não existe dois poderes. Existe apenas um poder. E outra coisinha, pessoal, que a informação, ela está cada vez mais sendo propagada. A frequência Schumann, se vocês olharem, está cada vez mais acelerada. Então isso vai ser uma consequência de pessoas que estão resistindo. A gente vai falar um pouco disso sobre as resistências do ego. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Resistências do ego. E realmente, né, que quando se fala em mecânica quântica, há um assombro na maioria dos negativos. Toda a pessoa que nega a onipresença, ela é negativa. Toda pessoa que tem o ego aflorido, o ego inflamado, é negativo. Está negando a onipresença divina, está negando o poder máximo, que é o poder da luz, que é o vácuo quântico, que é Deus. Bom, então vamos esclarecer e deixar bem claro, né, que não precisa vocês se preocuparem que vão fazer isso, fazer aquilo, mandar uma ordem para o Congresso para interromper os conteúdos de física quântica na internet e coisas assim. O que devemos fazer, as pessoas os sábios, as pessoas que estão estudando, nós, os ressonantes, as pessoas que estão atentos a esses questionamentos, a esses comentários, gente, é soltar. Soltem a mecânica quântica, foi falado no vídeo O Gato Mágico. Vamos subir um patamar acima dessas coisas de dualidade do bem e do mal que não existem. Não existe o bem e o mal, só existe o bem, só existe o amor, já foi falado isso. Então as pessoas ficam batendo na mesma tecla e agredindo e tendo inveja e essas coisas assim. Deixam as pessoas propagarem a mensagem, terem o sucesso, terem não sei quantos mil inscritos, que se danem isso, gente. Nós temos que sentir amor e sentir felicidade por essas pessoas fazerem o sucesso, por essas pessoas terem o sucesso com a mensagem que elas estão dando através de suas consciências desenvolvidas. E é o que nós devemos ter. E o trabalho espiritual chega para nós a partir do momento de nossa iluminação, de nosso entendimento das questões da onipresença, do sentir a onipresença. E o trabalho ele vai chegando até nós gradualmente, tá? Então, assim, pensamento mágico não existe. Existe o estudo, o trabalho, a dedicação de nos aprofundarmos nas questões de Deus, nas questões da consciência máxima, porque só existe uma única consciência, só existe o todo, só existe Deus, só existe o vácuo quântico. Então, o ego, ele é contra o vácuo quântico, ele é a personalidade de cada ser, ele é a individualidade, ele é esse eu minúsculo que existe perante ao eu maior, que é o vácuo quântico, que é Deus, que é a onipresença, a onipotência, a onisciência divina. Certo, meus queridos? Então vamos falar sobre o nosso tema. Então, para deixar bem claro e botar uma pedra sobre isso, né, que essas pessoas elas vão existir
vão existir até começar a se tornar evidente a mensagem do todo, a consciência crística se manifestar em mim, em você, em mais pessoas. Então, não damos bolas para essas questões. Seguimos o nosso trabalho, seguimos os nossos estudos, seguimos as nossas terapias, né? Vocês que fazem ressonância ou os que não fazem. Né? Tem outra coisinha também aqui. O professor mandou uma mensagem, né? Para que nenhum de nós está autorizado a falar no nome do professor, a falar em nome do professor, pois nenhum de nós, eu não trabalho para o professor, eu sou apenas ressonante, eu apenas utilizo a ferramenta, utilizo para o meu bem, o meu avanço, o meu desenvolvimento espiritual, minha iluminação, através dos conteúdos que ele passa, os exemplos que eu dou aqui no canal, falando nos exemplos das suas palestras, são para engrandecimento e são para iluminação espiritual, o autoconhecimento, tá? Então, está bem claro isso, que a gente não está autorizado a falar em nome da ressonância, porque a ressonância só ele pode falar como que funciona, os mecanismos. Então, a gente só dá exemplos aqui do que essa ferramenta nos faz compreender, que essa ferramenta, a informação que traz, que nos faz compreender, e onde nós estamos chegando com os estudos. E onde eu cheguei estudando, e agora estou estudando Joel Goldsmith, que está me levando a uma compreensão ainda maior do trabalho também do professor, que é um ser iluminado, que está aqui no planeta Terra, compartilhando seus conhecimentos, compartilhando as suas pesquisas ao longo de 50 anos. Então vamos respeitar, gente. Vamos respeitar, porque assim, Deus não se deixa levar por generosidade. Então, vamos respeitar as coisas, vamos ser bem cientes do nosso posicionamento. E vamos todos nos unir ao único bem, que é o amor. É o que nos move, é o amor, é a energia do amor. E vamos deixar o ego, esse tão ego falado, né, de lado. Mas para isso a gente tem que entender, e agora entrando no assunto das feridas do ego. Bom, o nosso ego é a nossa individualidade. Quando nós passamos a fase de criança, chegamos na fase da adolescência e chegamos à fase adulta, nós chegamos com certas feridas no ego. O que são as feridas do ego? São os acontecimentos que nos acontecem, os traumas, todas aquelas coisas que acontecem e que, pelo lado sentimental, nós absorvemos aquilo ali e aquilo ali gera-se um trauma. O que é um trauma? É um rompimento, tá? É um rompimento no ciclo da nossa formação, da nossa individualidade. O que é esse rompimento? É a ferida do ego, tá? São as feridas do ego. Por isso que quando nós adquirimos alguma ferramenta, por exemplo, a ressonância, e a gente quer ganhar dinheiro por causa que a gente foi ofendido, por causa que a gente quer dar a volta por cima, aí a gente começa a manifestar o arquétipo do herói. E primeiro, vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Primeiro, sempre a gente manifesta o lado sombras. Por quê? Porque a gente tem que curar aquela ferida do ego. As feridas do ego são assim, ó, extremamente a causa de toda a manifestação negativa que acontece em nossas vidas. São os traumas, os tabus, os preconceitos, isso tudo causa uma ferida, são os nossos julgamentos. Por exemplo, quando a gente tem uma desilusão amorosa na adolescência, já aconteceu comigo isso. E isso causa o quê? Uma feridinha lá no ego. Mas essa ferida, ela deixa um rombo estrondoso, porque ela deixa uma crença relacionada a relacionamento amoroso e às mulheres. Então, isso tem que ser tratado e curado para que haja um desenvolvimento, haja um aprofundamento e a chegada no superego seja harmoniosa, para que nós possamos alcançar a individuação, como diz o Jung, tá? Então, todas essas questões, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de feridas do ego.
Quando nós estamos brincando, nós somos bebês, estamos com 2 anos de idade e nós gostamos de ficar brincando, de ficar mexendo nas coisas. E aí o nosso pai ou a nossa mãe ou alguém pega a nossa mão e dá um tapa. Nós abrimos a boca e choramos. O que aconteceu ali? Nós, emocionalmente, nós absorvemos aquilo, nós sentimos aquele tapa como uma negação. E isso causa uma ferida no ego. Quando os nossos pais vêm falar num modo gritado, quando a gente olha para o nosso pai, ele está lá em cima e nós lá embaixo, isso causa um afronto emocional em nós. Você não vai ser nada mesmo, você não ouve ninguém, você não quer obedecer, você é teimoso, olha só que capetinha, que isso e aquilo. E isso causa ferida no ego. Por quê? Porque a pessoa está gritando, a pessoa está falando de cima. Ela não se abaixou, não ficou na mesma altura e não falou calma e paulatinamente com a criança. Nesse entendimento, a criança ela foi agredida emocionalmente e isso, mais tarde, causa uma ferida do ego, que são as crenças, a negação. Então, para vocês verem, gente, que tudo está na formação da nossa individualidade. Tudo está lá, desde o nosso desenvolvimento, do nosso crescimento dentro da barriga de nossa mãe, que já foi falado vídeos anteriores, né? E agora, pegando as feridas do ego, é o tratamento depois que nós saímos da barriga da mãe e quando nós vamos se desenvolvendo, nossa fase infantil, né? Na fase adolescente e quando chega a fase adulta, a gente tem essas feridas para serem curadas. Porque a nossa individualidade não é o que realmente a gente é. Por exemplo, a pessoa é braba, a pessoa ela desenvolve um ego forte, a pessoa é arrogante. Por quê? Porque ela tem uma ferida, ela tem uma negação. Ela tem uma crença de negação com as pessoas, ela tem uma crença de negação àquilo que ela vê, a sexualidade. Isso tudo são feridas do ego, isso tudo são traumas, são traumas criados em nossa adolescência. Tudo aquilo que nós vivenciamos e nós percebemos durante a escola, se vocês fizerem uma investigação e voltar lá atrás, no início do seu aprendizado, no seu desenvolvimento, quando criança e escola, são todas as coisas das feridas do ego, do sistema de crença, que são instalados em nós, são programados em nossa mente. E a nossa mente fica girando em torno dessas feridas. E essa roda de giro, tá? Essa desarmonia que há, e isso tudo afeta no quê? Afeta no rompimento do fluxo de energia universal em nosso corpo. Afeta no fluxo da energia Yin Yang. Porque se vocês olharem para aquele símbolo, tá? E vocês fazer uma analogia com o que o Sandro falou, porque o que é entropia psíquica, né? Quando a gente tem diversos pensamentos e é uma desordem de pensamentos. Mas essa desordem de pensamentos é causado pelas feridas do ego. O ego, ele não aceita a centelha. E esses pensamentos, eles ficam rodando, e os seus sentimentos perante aqueles pensamentos são sentimentos piores, negativos. O que ocasiona isso? Ocasiona num sistema, numa crença de que você não pode ter muito dinheiro, por exemplo, que o rico ele é arrogante, ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa estúpida, ele é uma pessoa que não gosta de ninguém, que o branco não gosta do preto, porque o negro tem que ficar no seu lugar. O negro, ele não pode ir num ambiente de branco. O negro, ele não pode namorar uma branca. O negro, ele não é aceito na sociedade porque ele é negro, porque ele foi escravo. Isso é uma crença terrível. Isso é uma crença terrível porque não existe perante Deus, perante a onipresença, nós somos um com Deus. Perante a onipresença, nós somos um com Deus. Então, nós temos que entender isso. Para entender isso, realmente, essas feridas, elas têm que ser curadas. Tá, mas aí vocês vão perguntar, como que nós curamos essas feridas do ego, Roberto? Nós curamos as feridas do ego a partir de um aprofundamento em nosso próprio ser. Todas as respostas, todas as curas, todas as coisas estão dentro de nós. Tem ferramentas que nos ajudam a facilitar
com que nós obtenhamos resultados positivos e eficazes, fazendo esse aprofundamento em nossas próprias crenças, em nossas próprias sombras, fazer as pazes com as sombras, que já foi falado isso. Fazendo as pazes com as sombras, curando as feridas do ego, nós chegamos à individuação. Vamos para o superego, colocamos luz no arquétipo do herói, porque todos nós, uma parte da vida, nós vamos vivenciar esse arquétipo. Tanto o lado sombra quanto o lado luz desse arquétipo do herói, que é o arquétipo que ele é vencedor, que ele venceu o mundo. Jesus, ele vivenciou o arquétipo do herói quando ele venceu o mundo. Eu venci o mundo na cruz. Por quê? Ele fez a transição vencendo o mundo. Arquétipo do herói. Todos, Buda, Lao Tse, todos esses venceram o mundo. Mahatma Gandhi, Martin Luther King. E aí? O que cabe a nós, né? Todos esses ensinamentos de todos esses seres que estiveram aqui no planeta Terra nos ensinando como vencer, como desenvolver o aspecto luz deste arquétipo do herói. E hoje, né, gente, para vocês verem, eu já falei anteriormente, tá, alguns minutinhos atrás no vídeo, que a frequência Schumann começou a acelerar novamente. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão angustiadas, estão nervosas, estão tendo várias reações. Mas por que isso? Porque as pessoas têm que deixar o ego de lado e se interiorizar, ir para dentro de si, fazer meditações. Eu estou na academia comentando, sugerindo, as pessoas dizem que não tem tempo para fazer meditações. Pessoas que estão ganhando 10, 15 mil reais mês, elas não estão conseguindo pagar as contas. Pessoas que estão trabalhando, tendo seus negócios, estão com medo. Então, esse ajuste de frequência para que a sociedade, para que a humanidade volte para dentro de si e revise todas essas crenças que foram instaladas e que, na verdade, nós estamos projetando poder a uma energia que não existe. Porque Deus é um único ser, é uma única consciência, é uma única onda. Então estamos aqui justamente para entender isso e para manifestar por pois nós somos o verbo feito carne, ou seja, a manifestação de Deus vivo. E isto está no livro do Caminho Infinito do Joel. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo se fez carne. E ele não mudou sua essência por ter se feito carne. Então, o que é isso? É a manifestação, gente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus vivo. Deus se manifesta através de nós. A nossa consciência cria a realidade, porque a nossa consciência é a parte da consciência do todo, que está em nós, que é a nossa centelha divina. Então precisamos entender isso. Precisamos entender essas coisas todas que nos acontecem, fazer uma reinterpretação, uma releitura de tudo que nos acontece, de positivo e negativo. Digamos assim, se a sua vida amorosa não está perfeita, o que está acontecendo no seu interior? Qual é o sentimento que você tem em relação aos homens? Qual é o sentimento que você tem em relação às situações que você vive? Outra coisa é financeiro. As pessoas estão se preocupando muito com o financeiro. Mas isso são coisas, gente. Coisas. Namorados são coisas. Carro é coisa. Financeiro é coisas. Que o sentimento puro que nós tenhamos que sentir é o amor. Porque sem amor não se constrói nada. Sem amor eu nada teria. Ainda que eu falasse a linguagem dos homens, sem amor eu nada sei. Porque se eu não sentir amor e alegria, que é o principal sentimento para a manifestação, é a alegria. Sem alegria, gente, não existe como manifestar, não existe como entender, não existe como absorver, né, a abstração do que é passado. Porque a abstração nada mais é de entender uma única coisa, que não existe a morte ou a vida.
Só existe a vida. E só existe uma única consciência. Então nós estamos aqui em sã consciência manifestando, explicando o conteúdo das feridas do ego. E se nós curarmos as feridas do ego e nós relaxarmos em nossa consciência divina, nós damos um salto quântico, porque nós estamos acumulando informações. Nós estamos acumulando informações, 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 e vai chegar uma hora que nós vamos dar o salto quântico de consciência. Então, isso é muito importante nós sabermos e digerirmos isso. Mas para isso a gente tem que praticar todos os dias. Não adianta a gente só assistir os vídeos, só fazer leituras por cima sem fazer as meditações. Nós temos que procurar desenvolver o nosso sentimento, a nossa abstração, olhar os nossos pensamentos, sentir os nossos pensamentos. Vocês fazendo 1 minuto, 2 minutos, fechando os olhos, sentindo que vocês estão sentindo naquele momento, sentir a sua presença, já é um estado meditativo, já é uma contemplação divina. Zerando esses pensamentos, fazendo diminuir a rotação, que são mais de 70 mil pensamentos dias, mas fazer diminuir essa rotação da entropia e fazer uma negentropia, que é colocar energia, foco na ordem de pensamentos, pensar aquilo que você quer desenvolver na sua vida, que é a negentropia, que é colocar energia no pensamento positivo, no pensamento harmonioso e amoroso e alegre, para nós desenvolvermos aquilo que a gente pretende realizar em nossa vida. O nosso propósito aqui neste planeta Terra. Então, este exercício, ele é muito difícil de se fazer. Tem o exercício de enraizamento também, né? Sentir enraizado para quê? Para dissolver o medo. Nós temos muito medo de fazer as coisas, muito medo de falar, muito medo de se expor. Mas o medo é justamente por essa crença que foi nos impostos. Lá quando nós éramos pequenos, a barriga de nossa mãe, né? Na vida passada, por exemplo, se nós estamos vivendo uma situação é porque nós não demos o salto de consciência. A partir do momento que a gente dá o salto de consciência, nós damos o salto quântico. Nós reinterpretamos as condições e aquilo que está sendo manifestado em nossa vida. É a reinterpretação, a elaboração do que é passado e do conteúdo. Com os estudos do Joel Goldsmith, eu estou profundamente muito alegre, muito assim, como é que eu vou dizer, gente? Sabe? Muito, olha, muito divino, sabe? Que eu me sinto assim maravilhado porque dando uma passagem nos livros do Joel, no conteúdo que o Joel tem, nas obras de Joel, é maravilhoso, gente. É consciência crística, porque ele entendeu qual a consciência e como manifestar as coisas na vida real. Sendo que Joel também teve vários problemas. Joel foi à falência, Joel perdeu tudo, Joel ficou com um quartinho e uma peça para atender as pessoas para fazer a cura. Só que ele entendeu, relaxou, deixou bem claro e sentiu a onipresença e a onipotência, a onisciência de Deus nele. Por quê, né, gente? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Um conteúdo. Porque o que acontece? Nós estamos aqui justamente para conhecer a verdade. E por que chegarmos a esses conteúdos agora? Por que chegarmos a essas coisas agora? Temos que conhecer a verdade nos liberta. E a verdade está dentro de nós. Por que as pessoas não estão mais aceitando essas coisas que estão sendo impostas? Pelo clero, todas as partes das religiões estão desordenadas. Então, tudo vai ter que ser mudado. E principalmente o nosso ensino. Nós devemos ensinar para esses seres que estão chegando agora como que funciona o universo, como que funciona a mecânica quântica. Ela tem que ser passada, ela tem que ser vivenciada por todos nós, porque é realmente a base do entendimento. A mecânica quântica é a base. Entendendo a mecânica quântica, nós damos um salto para a vida mística, que é a vida de Jesus, de Buda, de Lao Tse, de todos os seres, os avatares que estiveram aqui no planeta Terra.
Certo, meus queridos? Então, fico aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse vídeo. Comentem esse vídeo abaixo se vocês puderem comentar. Um beijo no coração de todos e paz profunda.